vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Amados irmãos, ao término da campanha, na sexta-feira, eu vou estar dando uma apostila para os irmãos, um resumo do jejum, cada um recebe uma folha, e os tipos de jejum, e como ser feito. Amém? Podemos dar continuidade aqui a uma introdução. Nós vemos aqui no versículo 5: mortificai, pois, as vossas inclinações carnais. Em outra tradução diz exterminar, ou mortificar. Meus irmãos, vou ser bem sincero, a palavra ela vem para trazer mudança. Tudo que você ouve é para pôr em prática. Senão você fica rodando em círculos. Você não mostra o desenvolvimento. As pessoas, essa semana eu observo muito. Alguém veio caminhando, eu dialoguei com essa pessoa na caminhada, encontrei. Oh, meu irmão, tudo bem, irmão? Tudo bem? Senti sua falta. Vou fazer uma visita na sua instituição e não vi você. Não, eu não fui porque eu tenho umas inimigas lá. E eu não quis fazer parte. Não quis ter comunhão. Não, tá bom, estou caminhando aqui, outra oportunidade a gente conversa. Porque, irmãos, tem coisas que se tornam a caminhada cansativa. As pessoas, elas não entendem. Entendeu? E quando você não entende, tem muito mais o que fazer. Aí você vai chegar aqui, por exemplo, 100.000 vezes, e você vai falar num período de 30, 20, 10 anos. As pessoas esquecem. Porque elas não vão praticar, e aí cai no esquecimento. O que a gente precisa entender, irmãos, que o Evangelho não é acúmulo de conhecimento. Não é acúmulo. As pessoas estão viciadas em ouvir pregações. Servir a Deus não é estar todos os dias em local de reunião. E servir a Deus é estar em todas as reuniões. O que é isso? Sempre existem dois pontos de vista. Eu posso estar todos os dias na congregação e não servir a Deus. E de repente eu não tenho uma oportunidade de estar todos os dias no culto e posso estar servindo a Deus. Ele sabe que eu não fui naquela reunião porque não tive a oportunidade no trabalho, algum acontecimento me impediu. O que ele fez de tudo, mas não consegui. Quando você diz Deus sabe, ele sabe mesmo. Nós estamos vivendo um período que agora é o período de administrar o que se tem. Se você não compreender isso, você vai acabar dando as suas forças, o seu azeite,
para quem já está com azeite acabando. Quando Paulo diz, irmãos, depois de 2, 3 exortações, deixe aquela pessoa, porque ela já está pervertida, ela não tem muito mais o que fazer. Se o poder da palavra não muda, não há mais recurso a ser usado. Se Jesus já disse para você, por exemplo, perdoe, você não perdoa, vai fazer o que mais? Se uma palavra vem para você e diz, tire o rancor do coração, você está remoendo. No final de tudo, quem é o prejudiciável com tudo isso? Você. Faça de tudo para viver bem, você não entende. Então chega um momento que você pode observar, irmãos, que a vida do Senhor Jesus não foi perdendo tempo. Alguém viu que Judas roubava. Jesus não sabia. Jesus parou de ser Jesus para dar sim desconto com um ladrão. Ele continua pregando a palavra todos os dias e Judas se alimentando das mesmas palavras que os outros 11 apóstolos se alimentavam. No final de tudo, cada um vai dar o fruto que quer. Então, como é que você se torna uma igreja forte? Primeiro, tem estudos bíblicos aqui que eu vou evitar de dar, porque a gente sabe que tem pessoas que vai receber, não tem condição de receber uma dimensão espiritual, uma palavra que só vai trazer mais problema, porque ao receber, virá contra-ataque. O cara não está conseguindo vencer coisas mínimas. Situações corriqueiras da vida, as pessoas se espetam por causa de uma coisa, se espetam por causa de outra coisa. Imagina que tem uma dimensão espiritual, irmãos. Tem uma vida espiritual. Como é que Deus vai dar para mim, para você, um dom, algo precioso, se você está nas mínimas coisas, comprar coisa de comprar, coisa simples. Por exemplo, hoje nós estamos aqui para falar de jejum. Certo? Aí eu pergunto, para que você quer jejuar? Não, eu quero jejuar para me ter poder. Sim, poder como? Como é o caminho do poder? Como é o caminho da santidade, do temor? Como é trilhar onde Jesus trilhou? Como é você? Jesus olha para aquele jovem, o jovem querendo seguir Jesus. Jesus faz uma leitura daquele homem que disse, eu estou entendendo, você quer me seguir? Não, faz o seguinte, vai para casa, sabe, aqui o pau aqui é outro, a pancada aqui é outra, tu não vai aguentar. Esses 12 homens que estão dentro dessa canoa aqui, eu passei 12 horas de relógio orando para que tu revelasse quem seria eles que podia seguir, aguentar o tranco. Tem até um aí que o diabo já me pediu para se andar. E eu vi que ele não tem condição. Já clamei ao Pai para o diabo não passar ele na primeira. Você é o seguinte, eu estou fazendo uma leitura aqui, você não vai aguentar esses 50 quilos, você está desempregado, mas você quer bater o caminhão de cimento, não tem condição. Então você trabalha ali, vai para o quintal ali, varra ali. É a leitura que Jesus faz. E às vezes as pessoas, elas querem, e por que querem? Para disputar no autódromo dos pentecostais? Para isso? Para disputar na passarela das igrejinhas de fogo? Oh, que sujeito! Oh, que sentimento aflora dentro do coração desse ser humano. E aí você vê essas crendices, pessoas com roupas de guru, com aparência, uma roupa que destaca. Essa semana um irmão mandou uma mensagem para mim.
perguntando: pastor, o senhor tem alguma coisa contra um tablet? Eu disse: não, meu irmão, não tenho nada contra um tablet. Agora eu acho que esses costumes judaicos que vêm do cristianismo, eu não acho errado não, porque as pessoas usam até gravata, que nós sabemos que não tem. A gravata é o quê? Você já tem um botão para amarrar aqui em cima. É um enfeite, uma nuvem de boi para ficar. Que foi criado, tem até gravatas que são laços, né? Os afeminados gostam de usar. Tem gravata de borboleta, gravata fininha de marinheiro, gravata estudantil, gravata larga, várias formaturas e tamanhos. Criaram uma moda francesa. De uma pessoa que nós já sabemos aqui, eu não vou falar. Você está entendendo, irmãos? E aí, eu disse: vai criar-se uma doutrina que deve se usar um kipá, um negocinho, vai, judeus, é isso. Vai-se usar um tablet branco, se divide todo mundo branco, a santidade branca, porque Deus fez o branco, mas o preto foi o diabo que fez. O vermelho foi a pombagira que fez. Que é a cor dela. Quando Deus fez as cores, todo esse estudo é dele, por ele e para ele. E aí a pessoa, irmãos, começa a entrar, sabe, normal, dentro de um ambiente de loucura. A pessoa não consegue mais ser normal. Então, o porquê o jejum? O porquê a oração? Qual é o nosso intuito? De se sentir melhor do que o outro? De se elevar acima do outro? Você já parou, irmãos, para ver as disputas dos homens aqui no nosso país, no Brasil? Você liga, eu ligava um rádio aí na década de 80, década de 90, alguém dizia: venham, venham, a mão de Deus está aqui, aqui está a mão de Deus. Só a mão, o pé não está, só a mão. Essa mão de Deus é uma alusão de que Deus está operando naquele lugar, em detrimento de outros irmãos em outros lugares. Só lá pelo Espírito Santo e só lá pelo Espírito. Aqui tem um homem de Deus ungido, ou seja, Jesus precisa de um homem paralelo a ele, sabe? O garoto propaganda do Evangelho. Aquela Vera Verão era garoto propaganda da C&A, né? Aquele outro escuro que da C&A, né? Um moreno, alto, né? Era o garoto propaganda da C&A. E Jesus tem esses supostos pastores milagrosos que dividem a glória com Deus. É obra do Espírito Santo. Será que a gente não vai parar para compreender para onde nos quer conduzir o Espírito Santo? Primeiro, porque a verdadeira obra é a mudança de caráter. A verdadeira obra é o fruto do Espírito. Benignidade, mansidão, amor, domínio próprio, longanimidade. Tendo essas coisas, a virtude do Senhor será plena em nossas vidas. Mas aí entra o avivamento da Rua Sussa, os avivamentos. Eu não vou aqui refletir sobre esses avivamentos, mas sobre realmente o que nós somos, o que o Espírito de Deus quer que a gente venha a ser e o que nós propomos a Deus, a carreira que está proposta. Eu quero buscar os dons espirituais. Tem, sim, e os dons espirituais? É para quê? É para mexer com o meu ego acima do outro? Não, o dom é meu. Quando as Escrituras diz que os dons é dar
para a edificação dos irmãos. Então, se reuniram, o irmão Jonathan tem o Espírito de Deus repartido os dons na Santa Congregação, e o irmão, Deus tem usado ele em visões. Nosso amado irmão recebeu o dom de línguas estranhas, e ele agora ora para que interprete, para que não só edifique a ele, mas também edifique a todos os irmãos. Se ele fala em línguas e não ora para que Deus dê o dom de interpretar essas línguas, que ele ore só para Deus, porque orar em línguas edifica a si mesmo, vai edificar os outros se interpretar. Então os dons vêm para quê? Para edificação. É o propósito dos dons, para que a igreja seja forte, para que a igreja seja estruturada, para que a igreja seja edificada para vencer as astutas ciladas do maligno. Mas aí fica aquele rodar, está cheio do poder. E aí, de repente, quando você começa a conviver com aquela pessoa, no dia a dia, tem uma oportunidade de passar um final de semana na casa daquele pastor, daquele missionário, daquela missionária, você começa a observar certos comportamentos que não são, tem algo errado. Uma obra tão bela, tão esplêndida, o Espírito Santo tão fino, santo, que faz aquela obra tremenda, mas que lá por trás dos bastidores, um comportamento como esse, irmãos, isso eu não estou querendo dizer que a gente não erra, que a gente não pega, mas tem algo errado. Coisas elementares, irmãos. Por exemplo, um irmão não suporta a falha do outro irmão. Poxa, você já está em um nível tão de domínio das escrituras, você não consegue entender que aquela pessoa é bipolar, que ela tem dificuldade de relacionamento, ou que aquela pessoa ainda pratica mentira. Você sabe que na roda dos irmãos sempre tem aquele irmão, aquela irmã, que tem aquele diálogo, sabe, influenciador, de fofoquinha. Quando a palavra de Deus diz, irmão, se tem um ambiente, se tem uma amizade que não te faz melhor, as escrituras dizem que as más conversações corrompem os bons costumes. Desses tais se afastam. Isso são coisas elementares, irmãos. Isso é coisa que eu vou passar a mão na cabeça de um filho meu de 5, 6 anos, doutrinando ele aos meus pés. Olha, filho, não faça isso. Esse comportamento, certo? As condutas que eu estou passando ali, o que eu passava com meus filhos com 5, 10 anos de idade. Pessoas sérias, crentes, com determinados comportamentos, aí quer passar o quê? Quando está página do jejum, da oração do poder, tudo para perguntar. Fica aí. Porque é capaz de você se perder com uma responsabilidade dessa, Deus não vai lhe dar, irmãos. É como se eu chegasse aqui em uma guerra, ou não estamos em uma guerra. Primeiro que isso deve ter consciência. Se alguém pensa que o Evangelho é um jardim de infância, está pensando errado, irmãos. Estamos numa guerra, e a guerra é invisível e é espiritual. Primeiro você deve ter consciência disso. Que a luta não é com esse irmão aí do nariz todo, do mau hábito, da subaqueira, ou que não tem a roupa bonita que você gosta. Esqueça isso aí, você já está derrotado. Como disse ao irmãos, o ter demanda entre vós já é uma derrota. Vá para casa, tu é um outro derrotado. Tu está lascado no banco, está morto, derrotado. Nem entre. Nem peça para Deus nada. Vá se resolver lá e veja o que você quer e venha para a sala do trono conversar com o papai. Entrega ele lá. Depois de você descobrir tudo que você é. Olha, Deus, eu vim aqui hoje falar com o Senhor que eu sou coisa ruim. Não é sobre ninguém. Eu vim aqui falar com o Senhor. Eu preciso
aqui, eu detectei tudo, Senhor, aqui. Mas até aqui agora, muitos só estão conseguindo detectar o outro. E todo dia o diabo está mostrando o outro. Uma fuga do encontro consigo mesmo. Não iniciou ainda o processo na sua vida. Você olha para o semblante, é um semblante grosso. É aquele semblante ainda não polido. Você não vê luz, você não vê graça. Você não vê um comportamento de pureza. Sempre algo esdrúxulo, sempre algo espantagoso, como Paulo está dizendo lá em Efésios. Ao santo não convém gargalhar, no meio da rua, quintalhada, gargalhada, se alegrar com piadas. Lá em Coríntios, não se alegra com injustiça. E você vai vendo as coisas primordiais que Deus quer trabalhar para que se possa entrar em dimensões espirituais. Mas geralmente as pessoas elas querem mudar as aparências, quer parecer com o poder, ou seja, um processo de santificação pela palavra que Deus vai me orientando. Filha, não se vista dessa forma. Filho, não use essa forma. Filho, não fale desta forma. E aí a pessoa, por não querer passar num processo de renúncia a si mesmo, vai ali, compra roupa e se enfeita de crente. Vai para o bairro da fantasia vestido de crente, gravata, paletó, masculino e feminino, roupa comprida, roupa no cabelo, toda aquela indumentária, mas não é verdadeiro, é porque ele escolheu o caminho do atalho. Parece, mas não é. E aí, como o tempo ele vem desgastando as engrenagens, chega um momento que você vê esse escândalo. Rapaz, como é que pode? Tu viu? Você viu o quê? Você viu porque você olhou pela aparência, mas o Espírito de Deus não estava com você para discernir e testificar. O irmão mandou um áudio aqui para mim há poucos instantes, conversando comigo, vindo já para a congregação, ele disse, olha para aqui, que situação, estou o quê? No Breve, uma outra cidade, no início. Situação que o pai dando em cima da filha. A filha bêbada, ele teve relação com a filha. E agora, veja aí mandou um vídeo com ovos. Até eu estou ouvindo aquilo tudo. Não quero, você fez isso, meu pai. Isso não é certo. Eu não consenti. Então, no diálogo, imagina, daqui a pouco está lá. Quem é? Bispo fulano de tal. Que virou brincadeira, irmão, se eu se intitulasse, pessoas neófitas, chega aí. Eu conheci pastores que eles diziam assim, a gente precisa ter mais pastor aqui na igreja, já saía consagrando. Agora a gente tem 10 pastores, tem 10 obreiros, 10 presbíteros, 10 evangelistas, e aí levava para a convenção, dizia que está cheio lá, na minha igreja lá tem 50 pastores, 50, e sai colocando uns fatos pesados, neófitos, como Paulo fala. Então, irmãos, nós estamos lutando, não é para agregarmos aqui uma multidão de irmãos. Porque se eu quisesse isso, eu estaria em uma outra linha do Evangelho. Mas nós tratarmos os poucos irmãos que Deus a mim confiou, cujo qual o apóstolo Pedro diz, pastoreai, não por torpe ganância, mas com temor e tremor, as almas que o Senhor a ti te confiou. Você me deu 10 talentos, 9 talentos, 8 talentos, a pessoa conseguir levar uma alma para Cristo, salva? Que glória, irmãos! Essa alma, Jesus morreria por ela. Bem comum, todo ciclo perdido, mesmo assim, Jesus morreria por ela. Aí, quando chega, meu irmão, na consumação dos séculos que estamos vivendo, você vê crente desesperado. Vem cá, meu filho. Você estava fazendo o que esse tempo todo? Você não lê as Escrituras, não conhece as Escrituras? Porque isso é
quem nele crê não será confundido. Vocês são falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores. Você quer o quê? Que é porque Deus serve como mentiroso, que não tem que se cumprir as escrituras? E aí as pessoas, irmãos, vão, interpretando Deus e o Evangelho pela malcriação que teve, pela intelectualidade que falha, pela etapa mental que se encontra, e quer trazer o eterno à baila de suas mediocridades, ao limite da barbarie humana, ao limite da humanidade do homem. Aí fica difícil. Quando você quer trazer Deus ao limite da minha interpretatividade. Eu nasci no gueto, eu nasci no bairro nobre, e aí eu raciocino Deus conforme o meu nível intelectual. Enfim, como é isso? Como é que o limite vai conter o infinito? O finito e o infinito. Eu não tenho que ter uma largueza, eu não tenho que me neutralizar, eu não tenho que compreender. Quando Paulo foi chamado por Deus, as Escrituras dizem que Paulo, ele foi alegre levar a palavra de Deus, e muitos irmãos ali não acreditavam, diziam, esse homem aí é um infiltrado, ele está aqui entre nós para saber quem são os líderes e delatar ao governo romano, ele mesmo é um matador. Muitas vezes nós oramos pelos filhos dos outros, mas não temos fé que é só dos nossos filhos. Oramos pelo milagre do outro que vai curar, mas não oramos que Deus pode curar a nós. Como eu posso levar a palavra de Deus para você se ela não funciona para mim? Eu sempre me questionei a vida toda da minha vida ministerial. Como eu posso conduzir você às mansões celestiais quando eu me autoconduzo? E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Estamos aí sendo seduzidos por um evangelho que promete sucesso. Você se sente seduzido? Então, você vai para lá, a cor da chita, a beleza, a palavra, a apologética. Eu não me seduzo por isso, porque eu sei qual vai ser o resultado dessa mensagem a nível religioso. Eu sei o que é que está acontecendo lá dentro. E eu sei que esse tipo de mensagem não vai ter solução para ele daqui a 10, 20 anos. Eu sei que tudo isso começou e o fruto está aí. Todo dia você vê um problema. Uma pessoa que está ali entre eles cantando, mas depois de 5 meses é um homossexual. Essa palavra não está resolvendo. Algo está errado ali. É só areia movediça, mas é belo, é gostoso aos olhos e palatável ao sabor do vento, da língua, do sabor da boca. Diferente daquilo que não tem brilho, muitas vezes, não tem aparência, mas que naquele momento vai ser um consolo para sustentar. Então nós queremos entrar em direções espirituais, oração, tipo de jejum. Então antes de eu chegar na primeira lição, eu devo estar indo na segunda ou terceira lição, eu tenho que passar pelas primeiras lições. Ser uma pessoa resolvida, ter convicção, congregar, saber o valor do que se congrega, do que se ouve, do que eu represento com meus irmãos, do que eu tenho dialogado, do que eu tenho visto, do que eu tenho sido, no trabalho, em casa, em todos os sentidos, ser uma pessoa convertida e saber que Deus se agrada de minha vida, do meu louvor, da minha adoração. E aí eu sei que eu estou preparado agora para entrar em uma outra etapa que vai requerer de mim e que vai trazer, ao entrar nessa dimensão, muitos demônios para me atacar. Eu vou estar saindo de um campo tranquilo, que eu não estou combatendo, mas eu estou sendo combatido, para não precisar combater. E eu vou entrar em uma área que vai requerer de mim atenção dobrada, sacrifício redobrado, lutas maiores, e eu sei que vai receber a graça de Deus maior para aguentar tudo isso. Agora, o corpo físico vai sentir. Porque você não vai ser atacado, você não vai atacar
para não ser contra-atacado. É uma guerra. Se o diabo aqui tem os instrumentos dele, eles têm os seus instrumentos. Isso é uma guerra espiritual, irmãos. Se aqui nós estamos cercados de centros urbanos, cercados de instrumentos de guerra. Essa semana eu recebi nos meus diálogos muitos pastores, eu me contar com um amigo meu, até que me visitar aqui esse final de semana. Estava conversando comigo, dizendo: rapaz, aqui a cidade está impregnada. Onde você vai é uma oferenda, é uma estátua, são pontos de cuidado. As pessoas não têm ideia do que é isso, cara. Quem está em dimensão espiritual, você vai entender que até de uma máquina, uma camisa sua ali, o demônio vai fazer parte com você. Que ele não trabalha em vão, chega ali em cada encruzilhada, é amarrando, é colocando ali, dizendo: aqui é meu, é um altar aqui, que você tem que ali desfazer no poder da oração. Você vai impor as mãos, não precipitadamente, que é um mundo espiritual, Deus ele quer lhe capacitar para isso. Agora a questão é: você está disposto a isso? Você tem tido uma vida cristã? E eu digo, como pastor, e eu contemplo cada um dos irmãos aqui, observo as atitudes, o comportamento, e vejo, e sei, olha, você não está aí preparado, olha, você tem que fazer uma coisa muito simples. Você está entendendo, irmãos? Quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre mortificar o corpo, então vamos lá. O que é mortificar o corpo, irmãos? É matar. Mas você não pode matar o corpo biológico. Quando ele diz matar, mortificar é uma atitude de morrer todos os dias, mortificando, ou seja, matando. E matando, ou mortificando, em outra tradução, se exterminando, está dizendo que não é a vida biológica, não é você pegar um saco plástico, botar na cabeça e morrer sufocado. Matar o corpo não é a vida biológica. Aqui ele está falando da psique, a vida da alma, os desejos da alma. Que Jesus disse: quem quiser ganhar esta vida, quem quiser satisfazer o gozo desta vida da alma, vai perder. Então essa mortificação é uma doutrina ensinada na igreja primitiva. E como é que eu vou mortificar a carne? Você começa a capinar, um exemplo, uma enxada. Primeira vez que você vai capinar, sua mão é lisazinha, beleza, pele de bebê. Com 10 minutos com a enxada na mão, você vai ver que se tornou um calo. O calo tocou, ardeu muito. No outro dia você vai, começa a capinar. Quando você tenta abrir a mão está colada no cabo da enxada. Quando você abre, carne viva. E você vai no outro dia, capina, vai outro dia, melhora a mão, capina. Chega um momento da vida que você vai capinar e não vai mais estourar os calos. Porque em si a palavra calo é uma carne que morreu. Você pega o seu calcanhar e enfia uma agulha e ela sai do outro lado, na parte morta do seu calcanhar, que é uma pele grossa. Isso é mortificar. É algo que era sensível e que agora está insensível. Existe a palavra: fulano está mortificado para a voz do Espírito Santo. Ela morreu, ela está insensível. O que é ranceníase? É uma doença que você vai fazer o teste nos terminais do seu corpo, na orelha. Está sentindo dor? Está enfia a agulha todinha? Não. Morreu. Ranceníase, lepra. Partes terminais do corpo que morreu, perdeu os neurônios, não tem sensibilidade. Isso é usado para muitos irmãos que ouvem a voz do Espírito Santo e endurecem o coração.
mas para o desejo da carne. E aí entra o jejum. E as suas formas de jejum. E os seus tipos de jejum. Por exemplo, Moisés ele tinha uma estrutura corpórea, uma estrutura óssea. Ele estava num período onde não existia agrotóxico, não existia o trigo transgênico, o glúten, onde não existia metais pesados na água que destrói as suas paredes do estômago, que destrói as suas paredes do cérebro. Nós temos hoje um corpo adoecido por causa da explosão demográfica, não há alimento para todos, então é preciso se colocar uma lata de massa de tomate a durar 4 anos, 3 anos. Ali há uma grande quantidade de elementos químicos, de conservantes, porque é preciso produzir em alta escala embutido, salsicha, salame, linguiça, presunto, queijos. São produtos derivados de outros produtos, com alto teor de sódio, conservantes, estabilizantes. Então o corpo não aguenta mais. A medicina ela não autoriza e nem aconselha ninguém fazer um jejum total mais de 3 dias. Porque depois de 40 dias de jejum, o corpo começa a comer o próprio corpo. Dependendo se aquela pessoa é obesa, tem história de homens que conseguiram ficar 360 dias de jejum. Um homem de 200 e poucos quilos, cheio de gordura, como um urso, que come salmão, rico em ômega 3, 6 e 9, e passa 6 meses comendo, e ficando com 1 tonelada de gordura, para passar 6 meses intocado numa caverna sem comer, só dormindo, hibernando, se alimentando daquela quantidade de gorduras, carboidratos, proteínas ali que ele passou 6 meses. Então nós não temos mais uma estrutura. Então, o jejum de Daniel, ele não desejou comidas apreciáveis, palatáveis, bebia água e comia vegetal. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, não um jejum total, um jejum parcial. Depois teve fome, bebia água, estava no deserto, não teve sede, teve fome. Existem vários tipos de jejum de vegetais. A pessoa, tal hora, a cada 6 horas, eu bebo um copo de água, ou eu vou aqui tratar o meu corpo. Existem aí casos, milhares e centenas de casos de irmãos em Cristo sem sabedoria que morreram fazendo jejum. Com 10 dias de jejum total morreu, deu inibição, parada cardíaca, desfibrilisador, leva para o hospital. Existem os processos físicos. Os primeiros dias de jejum, nós vamos estar falando aqui sobre isso. Os primeiros dias de jejum, o organismo começa a colocar a cetose para fora, um cheiro na pele, o hálito, a dor de cabeça forte, os primeiros 2 dias de jejum, se for um jejum total. Você vai deitar, a sua cabeça vai ficar desse tamanho aqui, ó, não aguenta, parada pesada, muita toxina no fígado, nos rins, no sangue. O organismo começa a liberar isso através dos poros, toxina, a cabeça, o cérebro não aguenta, a dor de cabeça pesada. Então você começa um jejum, toma-se um soro, toma-se uma água, toma-se um suco. Tem pessoas que fazem antes de entrar no jejum, faz uma semana de detox, começa a comer menos material, menos carnes, menos feijoadas, menos comidas pesadas. Vai na sopa, vai na coisa leve. O jejum ele tem vários benefícios. Benefícios do corpo físico, para a alma e para o espírito. Agora, o que é o jejum? É uma disciplina
Você vai desejar comer um pudim de leite condensado que você gosta e você está em jejum. Não, a carne quer e você está se policiando, se disciplinando. Através do jejum você vai educando a carne, dizer não, você vai adestrando. E isso vai ser uma doutrinação. Você vai adestrando o seu corpo e policiando ele, e trazendo ele cativo à obediência à palavra. O Espírito está preparado, porque Jesus fez uma obra no Espírito. O Espírito ficou pronto. Jesus está aperfeiçoando, ele é o Deus dos Espíritos aperfeiçoados. Então o Espírito está pronto, mas na carne não habita bem alguma. A carne vai ter que ser destruída no pó. Mesmo eu tendo meu espírito transformado, ele está dizendo, não vos conformeis com o mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, através de quê? Do Espírito. O Espírito está, pela palavra, regenerado, transformado, mas o corpo luta contra o Espírito. Paulo aos Romanos, capítulo 2. Paulo faz referência a Davi, dizendo, na minha carne não habita bem algum. Esse pecado do meu Adão adentrou na carne. A carne vai ter que voltar ao pó. Ela não pode nem herdar. O que é corruptível não pode herdar o incorruptível. Nosso corpo será transformado. Então esse corpo aqui é o corpo que deve ser mortificado. Na minha carne não habita bem algum. Miserável que eu sou, quem pode me livrar desse corpo? Então ele olha a redenção, a expiação, o sacrifício de Jesus, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Da escravidão. A escravidão da onde? Do Espírito. O Espírito já foi liberto. A do corpo. Nosso espírito foi regenerado pelo rema, pela palavra, pela prática. Agora a carne está lá, o velho homem quer vir voltar todo dia, batendo na porta. Então Paulo diz, somos levados como ovelha muda ao matador todo dia. Esses restinhos do corpo está lá. E você diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora? A vida que eu estou vivendo aqui não é minha, é Cristo em mim. Eu deixo Cristo viver. Deixa Cristo estar na frente. Deixa Cristo falar nesse corpo. Deixa Cristo fazer parte desse corpo. Ser dentro do corpo. E aí o que a gente vai fazendo? Aí o que a gente vai fazendo? O viver é Cristo. O morrer é lucro. O viver é Cristo agora. Tapa na cara. A outra tapa. Você não daria. A carne não daria. Mas Cristo está aqui, deixa ele viver. Saia fora, deixa Cristo tomar frente dessa situação aqui. Saia, não tome atitude. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Andar nas pisadas que ele andou. Ele nos deixou um novo e vivo caminho. Ame seu inimigo. Está doido? Não sabia de nada. Tu estava aqui um dia. Amar o inimigo, saia. Deixe Jesus tomar frente. Todos que são de Deus são guiados pelo seu Espírito. Saia, deixe o Espírito guiar. O Espírito está em vós e estará sobre vós, estará no comando. Eu estou, quando eu monto sobre um cavalo, você está sobre o cavalo, você segura o cabresto e você leva o cavalo onde você quer. O Espírito está sobre mim quando eu obedeço. Isso me deixa ser guiado por ele. Essa casta de demônios não sai sem oração e jejum. Aí tem uma outra dimensão. Eles ainda não têm essa dimensão. O noivo vai estar aqui. Quando o noivo for tirado,
Vai chegar a hora que eles vão precisar jejuar. Então, o que é o jejum? Você aprende o quê? Que o jejum é uma dimensão maior, meu amigo. Você quer ir para essa dimensão? Como? Você não consegue vencer com o tendeiro? Fulano falou de você, você quer ir lá na casa, lá, bater boca, resolver? Que tempo, eu vou perder tempo com um cidadão desse, uma situação dessa? 10, 20 anos, 30 anos, com uma palavra embotada, com os sentidos embotados. Veja aí essa religiosidade, veja essa religião. Quando eu visito certos ambientes, certos congregados, eu digo, onde é que está a palavra? Jorrando desse altar. Que vida, que palavra de rema é essa? De vida, que gera vida. Quando eu pratico, quando eu vivo, mas o que eu me proponho? Irmãos, eu chego lá numa empresa e digo, olha, eu vim aqui porque eu quero trabalhar. Sim, você se propõe ao quê? Eu quero ser o varredor. Você se propõe o quê aqui? Eu quero trabalhar na empresa pública. Quantos banheiros tem na empresa? Você se propõe o quê em Cristo? A religião quer fazer de mim, de você, irmãos, mero telespectadores. Nunca foi da minha vontade ver você aí sentado. Eu quero que você seja um instrumento até para me descansar. Agora a questão é depois que você sair da frente aqui e chegar lá na rua. Se eu vou estar colocando em você uma incumbência que você não tem capacidade. Tem gente que não está conseguindo resolver as coisas dentro de casa, irmão. No trabalho. Na vida íntima, pessoal, como é que eu vou me propor a ser um guia espiritual quando eu estou detido em problemas que eu não estou conseguindo resolver? Como é que eu vou resolver o seu? É porque eu achei bonito? É porque eu estou com o meu ego ferido? É porque eu tenho uma capacidade cognitiva e eu quero demonstrar na vida espiritual, na obra de Deus? Então eu primeiro preciso ser e ter uma vida plena em Cristo. E aí o que é que Jesus diz? Olha, o jejum aqui, esse demônio, é uma outra dimensão que o jejum vai lhe dar. Ele vai abrir porta de uma outra dimensão. Eu vi um testemunho de um rapaz que ele começou a jejuava, bebia água, jejuava 40 dias de jejum, começou um dia, depois 2 dias, 3 dias, uma semana, foi ali, preparando o organismo dele, chegou a fazer 3 jejuns anuais de 40 dias, cada um. Ele disse, olha meu irmão, o limão já estava ficando doce. Eu cheguei num restaurante dos pastores e lá eu pedi um pouquinho de limão, porque de tanto jejuar, até a água, quando eu bebia, eu já percebia a qualidade da água, e eu sei disso. Tem água que você está bebendo que você sente ela metálica, sente com flúor, sente com cloro, porque você vai jejuando e vai apurando o seu paladar. Tem um pouquinho de limão, o camarada trouxe um copo cheio de limão, espremido. Ele aí tomou um gole. Não, amigo, eu pedi só um limãozinho aqui, um pouquinho. Não, mas aí foi que o garçom, eu vi lá espremendo na cozinha, ele espremeu, não, isso aqui não é limão, isso aqui não é limonada, isso aqui é um suco de limão. Aí os outros pastores do lado tomou, vixe, aquela cara de limão, eu até para encanar, azedíssimo. De tanto ele jejuar, o sabor do limão já estava adocicado, frutoso. Então, o jejum não traz só coisas espirituais, ele também nos traz benefícios físicos. Ele vai limpar o nosso corpo. É tanto que tem aí jejuns intermitentes, tem vários tipos de jejum, à base de água, à base de vinagre, de ácido málico. Mas esse jejum espiritual, ele vai nos dando, com sabedoria, jejum até meio-dia. Amanhã para a semana eu vou jejuar de 6 da manhã a 6 da tarde. Quando der meio-dia eu tomo uma sopinha leve de cenoura batida com batata doce, abóbora. Ali de repente, não precisar, eu faço ali uma proteína, frito ali um peito de frango ali, entendeu? E como ali, não como muito, a cada 2
caseiro para hidratar o corpo, você faz um jejum desse aí por 30 dias. Não vai ter problema no seu corpo. Vou fazer 3 refeições por dia, uma sopa leve, uma verdura cozidazinha, temperada com azeite de oliva, com orégano, milho, chuchu, uma cenoura, uma beterraba, uma batata. Vou fazer ali um suco com pouco açúcar, para equilibrar até mesmo o açúcar do sangue, o sal, para não ter um aumento de pressão, uma baixa pressão, uma queda de açúcar, que é pior do que uma pressão alta. E eu vou com sabedoria me levando. Eu vou mortificando o corpo. Você vai sentir vontade de comer um mocotó no domingo? Vai ter vontade de comer um churrasco no sábado? Entendeu? E você vai evitando leite. Isso você observou que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles propôs fazer um jejum de não se alimentar dos manjares ali, as guloseimas reais, comidas de alto calor, de alto valor proteicos, que era prejudicial à saúde. E eles começaram a fazer aquilo ali, era coisa que tinha um significado espiritual, porque estavam mostrando que era uma comida carnal, uma comida mundana do rei, e eles estavam optando por um alimento natural. Aquilo ali era algo espiritual também. E eles ficaram mais saudáveis, mais robustos, mais alimentados do que aqueles homens que estavam comendo. Eles fortaleceram tanto o físico como o espírito, o espiritual. Então, nós vamos estar falando nos outros estudos sobre os propósitos de jejum, as dimensões que se abrem. Você começa a se espiritualizar, irmãos. Você vai passar por muitos problemas. Por exemplo, vai ter rodas de amigos na escola que você não vai mais querer participar. Vai ter certos tipos de diálogos entre amigos que você não vai mais querer, você começa a ser um ser estranho. Lá na sua casa, na vida conjugal, com os filhos, ou alguém que vai se tornar algo incompreensível. E é aí que você tem que ter a temperatura de continuar tendo a mesma personalidade, a mesma alegria, não ser iracundo, saber equilibrar as coisas, para que não entre no fanatismo, porque o cara começa a ficar fanático. Começa a entrar na comissão, Deus começa a mostrar, porque ele entra, mas aí começa a se sentir superior. Aí começa a se desgraçar, irmão. Porque adiante da honra vai a humildade. Aí começa a cair, é o que acontece com muitos. Começa a operar milagre, sobe para a cabeça, vem o dinheiro, e o diabo tem suas armas, o orgulho, a soberba, a luxúria, o egoísmo. E aí pronto. Aquele que era um vaso de honra se torna um vaso de desonra. Por quê? Porque começou a receber sem estar preparado. Porque Deus vai dar, agora cuidado. Jesus disse que o homem que construiu uma casa, ele para ver se tem condição. Tem condição, amigo? Então tem coisas assim que você começa a ver, meu irmão. O camarada vem para uma congregação, por exemplo, ele senta na congregação. Aí sentado, aleluia, glória a Deus, amém. Termina o culto, aí eu passo por ele, ele está fazendo problema, por favor. Eu sou aqui para congregar o seguinte, ó. Foi diferente para aquele mundo que daquele dia, daquele animal, passou comigo, por favor, nem sabe se o irmão está passando problema, se o irmão está na hora de pensando em alguma coisa. Uma vez eu estava passando um problema tão sério, tão difícil, que eu vi no meio da rua. Aí de lá para cá veio um mundo passando. Aí o rapaz pensou que eu estava brincando, eu tinha 17 anos de idade. Aí ele falou, ei rapaz, olha, você não está me vendo não, né?
Não anda te exigindo nada de ninguém, não. Só tem foco para olhar. É você que vai prestar o seu sacrifício a Deus. Então, quando você fica com uma forma dessa, você pode olhar para a pessoa e dizer: "Ô, meu filho, fichinha, não está cantando, segura tua onda." Porque não vai ficar ali, irmão, no deserto, 40 anos ali, a terra calódia. Então, irmão, nós precisamos primeiro ter essa clara evidência. Não julgue o irmão. Não. Por que o pastor fala isso? Porque é uma coisa mínima, moral. Não tem inveja de ninguém que tem um carro maior que o seu. Vocês estão mundiais. Jesus olhou para o camarada e disse: "Vem cá, meu irmão. Eu disse que eu lhe dar quanto? R$100. Quem é que está ruim aqui? É eu que sou bom ou você que é ladino?" O cara está com uma dignidade no coração toda hora, pensando em uma coisa além daquilo que é real, porque não se prescruta todas as coisas, no seu trabalho, na sua casa, enfim. E às vezes nós estamos desejosos de ter um discípulo. A religião, justamente, às vezes, faz isso. Você vê lá uma IR Soares da vida, onde parece que é o show da fé. Não é bem caro. Todo mundo ali com aquela espectador assistindo. Isso não é fluir da igreja. Nós queremos que todos os irmãos participem. Agora, a questão não é essa. O problema não é o pastor Flávio querer. É o Espírito Santo de convocar. É ele dizer: "Hoje é seu dia, hoje é sua hora." Você dizer: "Eu aceito." Porque no dia que chamar você, vocês não dá. Por que não veio? Qual é o problema? Aí, quantos modelos a gente já colocou aqui no Congresso? Milhares, centenas. Não é o que eu quero fazer. Se for o que eu quiser fazer, o bicho vai pegar. Porque aí não está com a mente religiosa. Aí coloca o regimento interno, a gente tem todo mundo que é engavetado. Tem lá quase 50 carteiras de membro lá, quais são as igrejas de boca quente, tudo certinho aqui. O padrão é esse aqui. Escreveu no meu balcão, não está nem sabendo. Risca lá, sai. Ali na esquina tem outro. Mas não é como você quer, né? E aí você tem que morrer. Você tem que morrer. Então, irmãos, vamos caminhar. E quando sua oportunidade chegar, faça bom uso dela. Alguém diz: "O cavalo vai passar selado uma vez só." Aproveite a oportunidade. Seja o último a viver da igreja. Filho, quem tem sonho, conte sonho. Quem tem palavra, conte palavra. Quem tem visão, conte visão. Mas faça o que o Senhor colocou em seu coração. Agora, não adianta a gente ser. Chegar aqui: "Poxa, o pastor fala que tem uma palavra, que maravilha." Eu não vai viver disso, vou viver disso, não. Vai ser um quadro. Eu não quero ver você vivendo o que foi pregado. Aí eu sei que eu estou atingindo a obra de Deus. Você acha que o mastigo e tudo isso, você é filho do pastor Flávio, para divulgar a pessoa disso? Não, glória a Deus. Até parece que a gente está, não foi mensagem, para me aperfeiçoar, mas não tem que fazer isso. Foi bom e tal, foi não entendeu. Então, irmãos, a gente precisa estar nesse amalgamar, nos desenvolvermos nesse sentido. Então, o jejum ele vem justamente para matar todas essas nossas atitudes que são condenadas pela palavra e muitas vezes são imperceptíveis. Eu vou jejuar mais e aí vou abrir meus olhos espirituais. Eu vou começar a mortificar. Eu tenho mais desejo disso. Olha, antigamente eu tinha desejo daquilo. Olha, eu tinha dificuldade de vencer a mentira. Olha, eu tinha um vício do jogo. E eu vou jejuando. Eu vou mortificando, não aquele jejum do fariseu, do jejum para aparecer. Nós vamos falar isso aqui ainda antes do final da campanha. Que é aquele jejum religioso. O jejum 3 vezes por dia, por semana, eu estou físico. Não é só isso. Não é esse jejum, é algo que eu tranquilo. Olha, você parar um dia, vou jejuar uma semana, eu estou trabalhando. Você pode jejuar, está tudo trabalhando? Pode, mas está com a mente ali, orando em espírito. Assim você sabe, pode ter tranquilo.
A cada uma hora de relógio, você vai beber um copo de água, toma 2 copos de água, hidrata o corpo. Nosso corpo tem uma outra estrutura nos dias de hoje, até o oxigênio está na natureza. O ar poluído, o pulmão, os alérgicos, toda uma estrutura. Então você vai no seu trabalho, lá no sábado, 6 horas da tarde, o pastor não consegue pegar a chave da congregação, lá em casa, quando chega alguém, está chave que vai abrir, daí com chave. Tem religião aí que para dar uma chave dessa aí não dá de jeito nenhum. Qualquer irmão me pedir aqui, eu uso de fruta aqui. Aqui, uma chave aqui. Vem aqui a tarquinha, tu deitou seu joelho aqui, você deitou, orou, deu a palavra, ligou o ventilador ali, a palavrinha, olha irmão, como é que liga, liga assim desse jeito, quer fazer uma vida. Domingo de tarde, domingo de culto, quer passar mais um período de oração na congregação. Pronto, e você vai fazendo o seu jejum ali, vou ter fazendo uma semana, de 6 da manhã até meio-dia. Aí você vai preparando o seu corpo, outra semana eu vou fazer até 6 da tarde, depois de 30 dias. Pronto, daqui a pouco você faz um dia, 24 horas. Quero fazer o jejum sem comer nada. Vou tomar um copo de água, um copo de suco, uma sopa, 6 da tarde, meia-noite, pronto, 6 da manhã, vou ficar isso a semana toda nesse período, 20 dias, 10 dias, vou fazer um propósito. E pronto, dessa situação, eu quero ter mais intimidade com Deus, que Deus pelos meus filhos, pela minha família, e aí você vai, tanto mortificando o corpo, mortificando a carne, mortificando, e aí vencendo a prostituição, os desejos pecaminosos, a mente e tudo isso. Então hoje eu estou dando essa introdução, fugindo de alguns pontos que eu achei importantes. Então amanhã, o Senhor permitindo, a gente vai falar sobre oração com súplica, intercessória. Aí você já vai trazer uma pergunta. Pastor, eu tenho uma dúvida. E o jejum? Desse jeito, eu fiz o jejum uma vez. Lá na frente a gente vai falar sobre obra de libertação. Né? Por exemplo, as Escrituras dizem que o homem é a lâmpada do Senhor. Uma lâmpada, uma pilha. Eu boto a pilha para carregar e ela está 100%. 100% a pilha carregando. Aí eu estou aqui. Chega alguém aqui e pede para mim fazer uma oração. Ao fazer uma oração por aquela pessoa, dependendo da carga que ela tenha e do problema dela, ela vai precisar de 200 ml de gasolina para resolver. Eu abasteci o tanto com 1 litro. Quando eu acabar de orar por ela, eu só fiquei com meio litro. O meio litro foi para resolver a situação dela. Por isso que a Escritura está dizendo, não imponha as mãos, porque ao impor as mãos, pode ser problema. Alguém foi lá orar e não conseguiu. Tinha que ter 1 litro, só tinha meio litro. Para ter 1 litro, 10 litros, seja lá quanto for, tinha que ter jejuado. E orado mais. Então a vida espiritual é isso. Parece bonito, parece belo. E aí o cara, mas cadê o cara só podia trabalhar com o não? Lá tem uma carga espiritual bonita. Com 3, 4 dias está aí, 8 no sanatório, vários eu já vi isso. Recebe uma seta, que é uma guerra espiritual. Então a gente vai falar mais uma vez, se quiser fazer sobre esses assuntos. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Nós estamos terminando no mesmo horário de ontem. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando. Em nome do Senhor Jesus. Então, a partir de amanhã, os irmãos podem trazer uma pergunta. Pastor, eu tenho dúvida nessa área aqui. Está certo? E na sexta, dependendo das condições, da sexta está no domingo, uma folha de papel. Eu fiz um estudo, jejum de 5 dias, como é que deve ser feito, vou deixar para cada um dos irmãos. Amém? Um versículo, como foi, um exemplo, jejum de Daniel, jejum de Moisés, jejum de Jesus, né? O porquê e o para quê. Amém? Feche os olhos, olhe